E na estreia do nosso programa Balança Leme, estamos recebendo ninguém menos que o Dr. Carlos Alexandre, cardiologista, ex-secretário da Saúde aqui da cidade, um dos profissionais médicos mais respeitados da região, quiçá do estado de São Paulo. E vamos conversar com ele, vamos ter uma conversa sincera sobre o coronavírus. Eu acho interessante porque ele é uma pessoa da cidade, uma pessoa que todo mundo conhece, e tudo bem que a gente já tem muitas informações de outras mídias, mas é bom a gente ter alguém que está do nosso lado, que a gente convive na rua, que muitos de nós, inclusive eu, sou paciente dele. Então, bom dia, Dr. Carlos Alexandre, e gostaria que o senhor fizesse um balanço de como está o coronavírus desde o início da epidemia até agora. Bom dia, população lemense. É um momento muito preocupante para a humanidade, né, Foca? Principalmente que é uma epidemia, né, uma pandemia, uma doença que surgiu em 31 de dezembro de 2019, que em 3 meses já são mais de 200 mil casos no mundo, o número de mortes é alarmante, mais de 10 mil, a situação no Brasil crescente, é esperado agora nesses próximos meses, principalmente abril, maio e junho, um aumento de número de casos da doença. Então é uma coisa preocupante, preocupa a todos nós, que todos da população têm que participar junto com as nossas autoridades, fazendo cada um a sua parte. Dr. Carlos Alexandre, pelas suas informações do meio médico, o senhor deve ter informações mais precisas sobre o desenvolvimento de alguma vacina ou de algum remédio. Existe alguma coisa já nesse sentido ou ainda vai demorar? Olha, é uma doença viral, infelizmente, uma doença nova, um vírus novo. A maioria da população é suscetível, não tem anticorpos contra esse vírus, não tem vacina, não tem medicação específica. Então é muito preocupante, o contágio dessa doença é muito alto. Para cada um infectado, transmite para 3 pessoas, e o grande problema é que quando adoece é um número exagerado. Então o que está se tentando é tentar diminuir o crescimento do número de casos, porque senão nós vamos entrar em colapso o nosso serviço de saúde, principalmente os hospitais e as UTIs. Nós aqui no Brasil estamos numa curva, pelo que eu entendi, numa curva ascendente, e me parece que a China e a Coreia, Singapura, já chegaram nesse limite, já estão numa curva descendente. É correto isso? A China nós temos dúvida, né? Porque lá não é uma democracia, então acredito que diminuiu os casos. Mas ninguém sabe afirmar se é real os números que eles apresentam. Na Coreia, isso é real, com muito teste que foi feito, e o sistema de saúde deles é um país rico. Só que, infelizmente, o que nós temos visto na Europa, que é o epicentro agora desse vírus, principalmente na Itália, colapso total da saúde, falta de leitos de UTI, falta de respiradores. Os Estados Unidos já está tendo um número muito grande de casos, Espanha, a França, países ricos, desenvolvidos. E preocupa o Brasil como que ele vai se comportar com essa situação. A pessoa deve procurar ajuda. E aqui em Leme, aonde? Na Santa Casa, numa UBS? Aonde que a pessoa deve se dirigir? Olha, é uma doença viral que cursa com febre, né? Pode ter tosse e dores no corpo, tá? Então é uma doença, para a maioria das pessoas, 80%, vai ser uma doença leve, branda, como fosse um resfriado. 15% vão ter um quadro mais acentuado, que é um quadro com falta de ar. E 5% que é gravíssimo, que vai precisar de UTI. Então o que eu quero dizer, Foca, a maioria dos doentes não vão precisar de ir no hospital, não devem ir no hospital. Porque lá vai ser o foco de contaminação. Ela procurar só o hospital quando ela tiver os sintomas mais graves, que seria a falta de ar ou uma febre de 2, 3 dias que não passa.
e ela deve se dirigir à Secretaria de Saúde, através do telefone da Secretaria de Saúde de Leme, para pedir informações, a orientação, que ela procure também o atendimento quando for um caso mais sério. Que o grande problema é ela levar a contaminação para outras pessoas, que 80% vai ser um caso leve. Ela mesmo em casa, ela ficando em isolamento, ela não vai transmitir para ninguém. Então, a recomendação é essa, que ela entre em contato junto à secretaria, pedindo a informação aonde que ela deve ao local mais próximo para ela ser atendida, se for o caso. Quer dizer, a pessoa acorda com febre, vamos supor. Ela acordou com febre, mediu, está com 37, 37,5. Então, a recomendação é só ficar em casa nesse momento. Se a febre persistir, aí, ou aumentar, ela deve procurar ajuda, é isso? A maioria, os 80% é quase o leve, e alguns vai ter uma febre com menos de 38 graus. Agora, se ela ficar mais de 2 dias passando mal, com a febre de 39, com falta de ar, as extremidades arroxeadas, para respirar, ela tendo dificuldade e forçando para puxar o ar, ou com chiado no peito, isso configura um caso mais grave. Então, ela deve imediatamente procurar o atendimento médico. Sempre lembrando, se possível, ela tiver acesso a uma máscara, ela já ir nessas unidades usando uma máscara para não evitar a propagação para outras pessoas. Dr. Carlos Alexandre, a pessoa que está no isolamento e que constatou que está com febre e tem algum sintoma e que ainda está no isolamento, ainda não precisou procurar ajuda, em relação aos outros familiares dela, filhos, esposa, como a pessoa deve proceder? Ela deve ficar num quarto isolada ou ela pode circular pela casa? Como é que deve ser esse isolamento? Então, realmente, quando tem um outro cômodo, ela deve ficar isolado em um outro quarto. Só que a realidade no Brasil não é essa, né, Foca? Infelizmente, tem pessoas que a casa é um quarto, quarto, cozinha. Então, para esses casos, já está sendo providenciado locais tipo ginásios ou outros locais que possam comportar um número de pacientes que possam ser assistidos com uma cama, como fosse um hospital montado, um hospital de campanha, para esses casos que não têm condição de ficar isolado em casa. Agora, o mais importante, Foca, é que mesmo os não doentes, a única medida que é realmente eficaz, a pessoa se isolar, ficar em casa, mesmo os não doentes. Não saiam de casa, fiquem nas suas residências, só saiam de casa estritamente necessário, para fazer uma compra de comida, alguma coisa que realmente é necessário. Porque se você sai para a rua ou pega aglomerações, o risco de contágio é muito grande. Então, o mais importante é os não doentes. Porque a transmissão, ela se faz pelo assintomático. A gente não vê quem que está infectado ou não. E esse infectado, ele transmite para a população sadia. Então, a única medida que a gente pede à população que não saia da sua casa. Fique em casa. É o local mais seguro e a única medida eficaz para o combate dessa doença. E essa pessoa infectada, ela pode até nunca desenvolver a doença também? Ela pode até passar para outra pessoa e não desenvolver, é isso? Porque a gente fala que é o infectado, ele tem o vírus, mas não tem nenhum sintoma. Ele não tem febre, não tem tosse, não tem dor de garganta, que é a grande maioria das pessoas e dos transmissores. Porque quando você detecta que a pessoa está com febre e tosse, a gente sabe que a maioria vai estar contaminada. Então, esse é fácil de você ver. E aqueles que não têm sintomas? É esse que é o perigo. O que causou a epidemia na China e aconteceu na Itália foram esses casos que não têm sintomas, que eles transmitem a doença sem ter nenhum sintoma. Então, por isso que é pedido hoje para a pessoa não sair de casa, que fique dentro da sua casa para não transmitir outras pessoas. Por que, na sua opinião, essa transmissão ocorre de forma tão rápida? É por via respiratória. É um vírus que, quando você fala ou que você tosse, ele fica no ar e pode contaminar os objetos próximos. Por isso que é importante a higiene das mãos. O método mais eficaz
é água e sabão, é 20 segundos de lavagem das mãos. E, para quem tem condição, o uso do álcool gel pode ser usado também, a 70%. É a forma mais eficaz no combate ao vírus. Mas o mais simples, o mais barato, é água e sabão, que ele elimina o vírus. E nos locais mais próximos, que você vai tocar algum objeto, muitas vezes não é na sua casa, mas quando você sai, use o álcool em gel para a higienização das mãos e não ter contato com a boca, com os olhos, que o vírus entra pela respiração e pelas mucosas, seja do olho ou da boca também. Bom, vamos falar agora sobre fake news. Eu já recebi mensagens e notícias, e por todas as redes sociais a gente se depara com gente dando conselhos, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que aconselhou o uso de um remédio que já está em falta, porque as pessoas acreditaram nele, como se ele fosse um médico renomado, e ele está em falta o remédio. E ontem a gente viu as pessoas fazendo apelos nas redes sociais para que não se compre esse remédio, a não ser que tenha esse problema. Lúpus, se não me engano, é um dos problemas, né? E parece que o governo também já decretou que agora a venda desse remédio só com receita médica. Agora, eu já ouvi falar que quinino da água tônica é bom. Tomar uma latinha de água tônica por dia não pega o vírus. Própolis, eu ouvi falar que é bom também, não digo que evite, mas dá uma dificultada no vírus. Eu queria saber o que disso tudo é verdade, o que é mentira, e o que se pode fazer. Quinino é fake news. O uso do própolis, não existe nada. Quem quiser usar, mas não vai matar o vírus. O uso de vinagre, que a gente tem ouvido falar muito sobre isso. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento. E quanto ao uso de medicamentos, nessa hora, vários medicamentos que tem hoje disponível no mercado estão sendo testados para ver se tem ação contra o vírus. Mas é uma fase experimental. Um desses que você comentou é usado no tratamento da malária e doenças reumáticas. Só que ele só pode ser usado a nível hospitalar, que é um medicamento, se a pessoa fizer uma automedicação, ela pode ter arritmia cardíaca e pode causar cegueira. Então não é um remédio recomendado para a pessoa se automedicar. Como outros medicamentos antivirais estão sendo testados nesse momento. Mas tudo de forma experimental, que é desespero, que você não tem o que fazer. O tratamento é tudo de suporte, não tem medicamento específico. E uma vacina, sendo realista, é uma coisa que vai demorar mais de um ano e meio para ter uma vacina disponível para a população brasileira e mundial. Então a forma mais rápida de ter uma solução vai ser achar algum medicamento que combata esse vírus. Dr. Carlos Alexandre, para quem tem pets em casa, cachorro, gato, tartaruga, coelho, precisa tomar alguma providência, precisa tomar algum cuidado? Olha, esse vírus ele veio de animal, a origem provável veio do morcego, é uma zoonose. Mas esse vírus não contamina os animais domésticos. Os animais domésticos são resistentes a esse coronavírus, o Covid-19. Então, não existe relato zero que um animal vai se contagiar e transmitir para o ser humano. A origem dele provavelmente é do morcego. Ela é a origem numa região na China, que é uma região que chama Wuhan, numa província, um estado chama de Hubei. Foi lá o centro da doença, que se espalhou para toda a China e depois para o mundo inteiro. Eu quero agradecer ao Dr. Carlos Alexandre pelos esclarecimentos e pedir que ele faça suas considerações finais para que todos nós possamos ficar, pelo menos, bem informados e possamos seguir as orientações dele. Olha, a minha mensagem é que é uma doença nova, que a comunidade médica e científica nunca viu. Então, nós estamos aprendendo a lidar com essa doença. E a mensagem também é de esperança, né? E a esperança é essa, pedir a união de todos, obedecer às nossas autoridades sanitárias do país, que cada um faça a sua parte. O que é fazer a sua parte?
não saia de casa, fique em casa, que é a forma mais segura do combate a essa doença, é não ter contágio. Então está correto fechar escolas, fechar o comércio, para não ter gente circulando. E que os idosos, que são o grupo mais vulnerável, principalmente os mais de 60 anos, que não fiquem em grandes aglomerações. Aqui em Leme, no caso, são os mercados, supermercados, lojas, que os seus filhos façam essas compras. Então, esse alerta à população, aos doentes crônicos, que têm já algum problema de saúde, principalmente os hipertensos, os diabéticos, que são os fumantes, que têm doença pulmonar, como enfisema, asma, aqueles que têm uma doença que tem baixa imunidade, que estão em tratamento de câncer, que tenham um cuidado redobrado, que isso vai evitar dele se infectar. Vai iniciar a campanha agora da vacina contra a gripe, é importante que todos que possam vacinar contra a gripe, que é um outro vírus que mata também, que vai trazer uma proteção não contra o Covid-19, mas contra o vírus da gripe, que também mata. Então a minha mensagem é de esperança, que cada um faça a sua parte, que nós ajudemos os nossos vizinhos, que vai ser um momento de dificuldade financeira, muita gente vai ter problema de salário, de emprego. Então nós devemos, dentro da nossa família, aqueles que passarem por dificuldade para comprar um alimento, uma comida, que nós ajudemos uns aos outros, que vai ser um período que não vai ser só 15 dias, 30 dias, não. A previsão, até agosto, setembro, nós vamos ter uma situação de guerra, que é inédito para a nossa sociedade, não só de Leme, do Brasil, mas no mundo. E que todos sejam unidos para passar esse período de tormenta. Doutor Carlos Alexandre, o senhor me levantou uma dúvida agora que eu tenho, e eu acabei me lembrando. As crianças, elas são o menor grupo de risco? Também. Um grupo de risco menor? A taxa de letalidade da doença, ou mortalidade, como muitos falam, é menor. Mas já existem casos de jovens, crianças morrendo. Então, estatística é aquilo lá. É 0,5%, mas 0,5% que é comigo ou com um parente meu, é 100%. Então, essa fala que criança ou jovem não tem risco sim. Já tem estatística e relatos de morte nessa faixa etária. Só que a gravidade é maior nas pessoas com mais idade, principalmente a partir dos 60 anos e 80 anos, que é a maior taxa de letalidade dessa doença. Então é importante que todos se cuidam. E as crianças, elas são os maiores transmissores, que é esse grupo que eu falei, que elas pegam a infecção, não tem o sintoma, e se ela vive junto com os avós, é a facilidade de transmitir para as pessoas de idade. Então é solicitado também que evitem as crianças o convívio com os mais idosos. Ou seja, não escapa ninguém. Não. Inclusive, na nossa classe médica, infelizmente, das 11 mortes até agora relatado, 2 médicos já morreram por essa doença. Então, um grupo que vai ser atingido são os médicos, enfermeiros, os profissionais da área de saúde que vão estar na linha de frente desse combate. E a gente tem que ter uma consideração muito grande por essas pessoas que estão nessa linha de frente, que é uma guerra. E eu tenho certeza que nós vamos vencer, mas com o auxílio da população. Se ela não fizer a sua parte, conscientizar que o momento é de muito grave, que gente está morrendo e vai chegar aqui em Leme. Já chegou. Tem gente doente circulando na cidade, só que não se manifestou na forma mais grave. Então a nossa parte é essa, obedeça às nossas autoridades e fiquem em casa, não saiam de casa sem necessidade. Ok, eu agradeço a sua entrevista e realmente é um momento muito grave e esperamos que possamos passar por isso incólumes, não é? E não tem jeito, gente, a gente tem que se isolar em casa, ficar vendo televisão, vendo filme, e é isso. Muito obrigado, doutor Carlos Alexandre. Até a próxima.
Obrigado. Foca, coloca à disposição da população, não só eu, como toda a classe médica, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, que realmente estão desdobrando para que não ocorra essa calamidade, que a gente, tudo que a gente quer que não ocorra o que a gente tem visto, principalmente na Itália, que é o caos. Imagina morrer 700 pessoas por dia, um país rico, que tem toda a estrutura, e que a gente vê na televisão, a gente não acredita que isso pode estar acontecendo nesse momento, no século XXI, com um homem achando que conhece tudo, sabe de tudo, vem um vírus, uma coisa que nem é uma coisa ínfima, que está fazendo esse estrago todo na vida de todos, na economia. Vai ser um momento muito grave, não só na saúde, quanto também na parte econômica do país. Infelizmente, essa é a realidade, mas vamos tratar de seguir em frente e vamos que vamos. Muito obrigado.